Saudamos a todos com a paz de Jesus. Feliz sábado para você. Que seja um dia feliz, mais um dia feliz na tua vida. Aqui estamos no dia do Senhor, este santo dia do Senhor. É uma oportunidade muito boa para estudarmos a palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque Ele reservou esse tempo para você e para mim. Eu louvo a Deus porque Deus ainda nos dá a liberdade religiosa, que podemos louvar, cantar, podemos ler a Bíblia. Estamos ainda em liberdade religiosa. Embora as igrejas estejam fechadas, mas a palavra de Deus está aberta para o povo de Deus através do YouTube, através da internet. Eu quero saudar os meus irmãos hispanos que se esforçam para entender o português, sejam bem-vindos. Eu quero saudar os meus irmãos do Brasil, em todo o Brasil, estes mais de 173 mil inscritos no canal. Louvado seja Deus, 173 mil inscritos no canal. E se você não é inscrito ainda, meu irmão, por favor, se inscreva lá. Eu fiquei chocado quando eu, analisando o YouTube, ali tem uma parte que apresenta a análise do canal, e eu descobri que dos 100% que assiste os meus vídeos, as lives, vamos supor 100 mil views, uma hipótese, um exemplo somente. Desses 100 mil, somente 45 mil são inscritos no meu canal e 55 mil não são inscritos. Ou seja, de 100 mil pessoas que assistem os meus views, 55 mil não são inscritos no canal. Eu fiquei assim de boca aberta. Como? As pessoas assistem, gostam, continuam assistindo e não se inscrevem no canal? Portanto, meus queridos, aqui eu deixo o meu apelo. Você se inscreva no canal, você curta, você deve curtir a mensagem, compartilhar a mensagem, porque o ministério não é meu, o ministério é de todos nós. Quando você curte, quando você compartilha, quando você se inscreve, você está ajudando a mensagem a chegar para muito mais pessoas, tá certo? Você está ajudando a mensagem a chegar para milhares de outros. Eu não estarei trabalhando sozinho, você estará envolvido no mesmo ministério. Então vamos ver se vamos fazer crescer esse número dos 100 mil que assistem ou dos 172 mil que estão inscritos, não é? Nós temos aí muitos outros milhares que estão assistindo, mas que não se inscreveram ainda. Você não paga nada para se inscrever. Isso é somente para realmente mostrar para o YouTube que esta mensagem é importante e ela vai dar preferência para esta mensagem. Queridos, nós queremos orar com vocês, saudamos os nossos irmãos da Europa, saudamos nossos irmãos lá da Austrália, temos recebido mensagens de amigos e irmãos nossos na Austrália, da Europa e também da África. E queridos, aqui não é somente para membros da Igreja Adventista, mas é para todos os cristãos, todas as pessoas. Por isso, nós queremos neste momento orar e vamos então estudar o tema para esta manhã. Antes de iniciarmos, nós queremos orar com vocês. Arruma uma água para mim depois. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, aqui na tua presença, juntamente com estes milhares de irmãos nossos, ao redor do mundo todo, estamos nos introduzindo na tua presença, buscando a tua face, buscando a tua bênção, buscando o teu sorriso para nós. Porque é assim que eu vejo, eu me imagino olhando para o rosto de Jesus e vendo o sorriso dele
de aprovação, de agrado, por estarmos reunidos em torno da Bíblia, deixando que a Bíblia fale acima de tudo, acima de todos. Não o que eu penso, não o que você pensa, mas o que Deus declara em sua palavra. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai amado. Que o Senhor fale ao nosso coração. Se existem entre os nossos irmãos pessoas que estão sofrendo dores físicas, doenças físicas, sentindo dores, que neste momento, em nome de Jesus, para a tua honra e glória, para que elas possam curtir esta mensagem e ter prazer nela, que o Senhor cure as dores. Que o Senhor elimine pelo médico Jesus Cristo, que elas sejam curadas, Pai. Se existe alguém com pecados não confessados, e esses pecados venham impedir que ele compreenda a mensagem, que ele compreenda o tema que será apresentado na Bíblia hoje, que em nome de Jesus, neste momento, este filho teu, esta tua filha, confesse o seu pecado, abrindo o caminho, abrindo o canal para que o canal de bênção esteja aberto para que a bênção flua do céu até esta pessoa. Se existe alguém intercedendo neste momento pelo marido, pela conversão do esposo, ou pela conversão da esposa, ou pela conversão de um filho, de uma filha, neste momento, Pai querido, eu peço que o Senhor atenda a intercessão, responda à oração. Eu peço que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre todos nós. Nós precisamos do mesmo Espírito Santo que inspirou João lá na ilha de Patmos. Do mesmo Espírito Santo precisamos para entender hoje este tema. Dá-nos a tua bênção e que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. É em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, o tema de hoje não é um tema fácil. Não é um tema fácil. Os 144 mil sempre foi um tema polêmico, é um tema polêmico. Alguém pode perguntar, Pastor Samuel, por que o Senhor vai tratar desse tema? Se existe tão pouca luz sobre esse tema. Os 144 mil são mencionados 2 vezes na Bíblia. Mas, queridos, embora os 144 mil sejam mencionados somente 2 vezes na Bíblia, não são 2 versos. Porque você pode pensar assim, mencionados 2 vezes, então só existem 2 versos. Não, não. São mencionados 2 vezes na Bíblia, mas não são 2 versos. É uma dezena de versos. É uma dezena de versos falando sobre os 144 mil. No capítulo 7 de Apocalipse e no capítulo 14 de Apocalipse. Pensem bem, só o capítulo 14 de Apocalipse, inteirinho está falando sobre os 144 mil. Então, queridos, nós temos, pela graça de Deus, bastante conteúdo bíblico para estudarmos sobre esse tema. Sempre que falamos dos 144 mil, sempre que esse tema vem à tona, a primeira pergunta que é feita, e é a pergunta que mais é feita, é esta: os 144 mil, eles são um número simbólico ou literal? Esta é a pergunta mais feita e é a primeira que se faz. As pessoas que me escrevem, centenas delas perguntam a mesma coisa: simbólico ou literal? Simbólico ou literal? Parece que não existe tanto interesse em saber do caráter dos 144 mil, mas mais se são simbólicos ou literais. Sendo que essa é uma pergunta importante na mente de todos vocês, então nós vamos começar por ela. Vou começar pelo mais difícil. Vamos começar pelo mais difícil.
pelo mais polêmico. E vamos ver se nós resolvemos isso aí com a Bíblia. Com a Bíblia e com a Bíblia só. Ok? O que você acha? Você tem a sua Bíblia? Ou você é daqueles que escutam o sermão e não tem a Bíblia na mão? Porque você tem que estar lendo os versos. Você tem que ter uma caneta na mão para ir grifando os versos. Você tem que ter um caderninho do lado para ir escrevendo as perguntas. Embora não dê para fazer perguntas aqui, porque não dá para responder todas, poucas perguntas são respondidas no final, mas você pode anotar as perguntas e fazer as perguntas lá no meu canal do YouTube. Eu, graças a Deus, tenho me esforçado para responder cada uma daquelas perguntas. Então, queridos, o número 144.000 é simbólico ou é literal? Pegue a sua Bíblia. Eu pergunto para você, o que você acha? Na Bíblia, os números que aparecem são simbólicos ou literais? Por exemplo, quando você vê o número 7 na Bíblia, 7, esse número é simbólico ou é literal? Será que o 7 poderia ser 6? Será que você pode ler o número 7, o sétimo dia da semana, o santo sábado do Senhor, e falar, não, aqui está falando o sétimo dia, mas pode ser o oitavo, pode ser o sexto. É assim que funciona? Quando a Bíblia diz que na frente do exército de Israel, iam 7 sacerdotes com 7 trombetas, poderiam ser 6? Poderiam ser 5? Ou 8? Ou tinham que ser 7? Será que o número 7 é literal ou é simbólico? O que você acha? Raciocine comigo. Será que quando lá no Apocalipse fala de 7 igrejas, alguém pode dizer, não, aí está falando 7 igrejas, mas podem ser 8, 9, 10. É assim que funciona? É assim que você pensa? Que o 7 pode ser 10? Quando fala dos 7 selos, poderiam ser só 5 selos? Quando fala dos 4 cavalos, esses 4 cavalos poderiam ser 3, ou 2, ou 1? O que você acha? Na Bíblia e no Apocalipse, os números são simbólicos ou literais? Quando, por exemplo, você lê em Apocalipse capítulo 7, veja lá em Apocalipse capítulo 7, no verso 1. Aqui em Apocalipse 7, verso 1, fala assim, e depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Estes 4 anjos, você pode dizer, não se preocupe, esses 4 podem ser 6 anjos. Ou podem ser só 2 anjos. Falou 4, mas na realidade... Ou então, quando fala 2.300 dias. Será que 2.300 dias, lá em Daniel capítulo 8, verso 14, podem ser 3.000? Ou 5.000? Ou seja, Deus usou um número aí de 2.300 dias, mas na realidade ele não quer dizer 2.300. Ele pode ser 3.000, 4.000, 5.000. Queridos, será que quando a Bíblia fala de 12 tribos, aqui no Apocalipse, aqui no próprio Apocalipse capítulo 7, fala de 12 tribos. E aqui não está o nome da tribo de Efraim, e aqui também não está o nome da tribo de Dan, mas são 12. Será que estes 12 podem ser 13? O que você acha? Raciocine comigo. Enquanto eu estou falando, enquanto eu estou perguntando, raciocine e responda para si mesmo. 12 tribos podem ser 10? Ou 12 na cabeça de Deus, na mente de Deus, 12 é 12. E 7 é 7. O que você acha? Agora abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21.
aqui diz no capítulo 21, e o verso 12, e tinham, falando da Nova Jerusalém, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então eu chego aqui para você e digo assim, olha, meu irmão, aqui está falando que são 12 portas, mas podem ser 50 portas, podem ser 100 portas, porque os números são simbólicos. É isso? Meu querido irmão, os números na Bíblia são simbólicos, o 12 pode ser 15? O que você acha? Os 12 nomes nas 12 portas podem ser 13 nomes? Queridos, será que quando a Bíblia fala 1/3, vocês viram lá na sexta trombeta, que fala de um exército de 200 milhões. Não, pastor, aí fala 200 milhões, mas pode ser menos ou mais. É assim? 200 milhões pode ser menos ou mais. Lá na sexta trombeta fala que 1/3 da terra, dos habitantes, vai morrer. Na sexta trombeta. Será que 1/3 é 1/3 mesmo? Ou 1/3 pode ser qualquer coisa? O que é que Deus quer dizer quando ele usa números? Será que 144 mil podem ser 145 mil? Você pode, sem ofender a Deus, sem desagradar a Deus, falar que 144 mil são 200 mil? Ou são 2 milhões? Você está me acompanhando? Você está raciocinando? Você leva a sério a Bíblia? Porque se nós formos falar que 144 mil não são 144 mil, mas pode ser 2 milhões ou 10 milhões, então eu também posso falar que o 7 não é 7, que o 4 não é 4 e o 12 não é 12. E que Deus usou esses números somente aleatoriamente. Não, queridos. Nós temos que crer na palavra de Deus. Deus não me deu a autoridade, e Deus não te dá a autoridade de alterar, de espiritualizar, de fazer qualquer mudança, de adicionar, de tirar. Deus não nos dá esta autoridade. Nós temos que aceitar a Bíblia como sendo literal, a menos que a linguagem figurada esteja clara e essa linguagem figurada seja interpretada pela própria Bíblia. Se em algum lugar da Bíblia disser que 144 mil não é 144 mil, mas é 1 milhão, tudo bem, aí a gente aceita, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Mas, queridos, nós temos que ser sérios quando estudamos a Bíblia e não tentarmos anular aquilo que Deus escreveu. Alguns dizem, por exemplo, queridos, existem 4 teorias sobre os 144 mil. Podem existir mais do que 4, mas as 4 principais teorias dos 144 mil. E, queridos, esse assunto dos 144 mil, eu não comecei a estudar ontem. Eu não comecei a estudar ontem. Eu não comecei a estudar esse assunto dos 144 mil o ano passado. Eu não vou falar para você que fazem 30 anos que eu estudo o assunto dos 144 mil, porque eu estaria mentindo. Porque não fazem 30 anos. Não fazem 30 anos. Esse livrinho aqui, 2 sínteses,
esse livrinho foi publicado já no primeiro ano do meu ministério. No primeiro ano do meu ministério, foi em 1975, eu publiquei esse livrinho, 2 sínteses, onde eu falo sobre Melquisedeque e falo também sobre os 144 mil. Ou seja, queridos, quando eu me formei em teologia em 1974, na minha mente já estava claro o assunto dos 144 mil. Porque eu aprendi, durante o curso de teologia, eu aprendi, eu pesquisei, eu me interessei nisso. E desde que eu me formei em 1974, dezembro de 1974, iniciei meu ministério em janeiro, dia 1º de janeiro de 1975, em Curitiba. Iniciei meu ministério. Desde lá, eu estou buscando de Deus a bênção e buscando de Deus o privilégio de fazer parte dos 144 mil. Então, não venha me dizer que comecei ontem. Não, não foi ontem. Não foi ontem. Então, queridos, outra coisa importante é que os 144 mil não é Deus que escolhe. Deus não é arbitrário. Deus não é discriminatório. Deus não diz assim, você vai ser dos 144 mil, você não, você sim, você não, você sim, você não. Assim como não foi Jesus que disse para João, você vai ser o discípulo amado. Não, irmãos, não foi Jesus que disse para João, você vai ser o discípulo amado. Foi João que se intitulou o discípulo amado. Foi João que, diferente dos outros discípulos, quando Jesus estava deitado, ele ia lá e deitava do lado de Jesus, colocava a cabeça no peito de Jesus. Não era Jesus que dizia, João, vem aqui, deita do meu lado. Não, era João que se escolheu. João se escolheu para ser o discípulo amado. Por isso ele, quando escreve o evangelho dele, o evangelho de João, ele sempre diz assim, ali estava o fulano de tal e o discípulo amado. Ele sempre chama a si mesmo de o discípulo amado. Então, queridos, você escolhe ser dos 144 mil. Você escolhe. Mas como? Decisões. Você começa falando, eu quero ser, Senhor. Eu não sei se eu vou ser, mas eu quero ser, Senhor. O Senhor me mostre o que eu devo fazer para fazer parte dos 144 mil. Queridos, os 144 mil são mencionados 2 vezes na Bíblia. Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Nós vamos ver aqui em Apocalipse 14, abra sua Bíblia em Apocalipse 14. Aqui nós vamos ver capítulo 14, verso 1. Apocalipse 14, verso 1. Estão me acompanhando? Leiam comigo. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Observem que, antes do capítulo 14, verso 1, qual é o verso que vem antes do capítulo 14, verso 1? Uma coisa importante na Bíblia, para nós entendermos a Bíblia, é vermos o que vem antes e o que vem depois. Se você quer entender um verso, você descubra o que vem antes deste verso, o que vem depois deste verso. Descubra o que o capítulo todo está falando. Veja o contexto do capítulo. Isso vai dar um auxílio muito grande para você entender o verso. Então, quando nós lemos aqui em Apocalipse 14, verso 1, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil,
você lê então o capítulo 13, verso 18. O que o capítulo 13, verso 18 diz? Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem e o seu número é 666. Uau! Quer dizer que o número da besta, o 666, está intimamente relacionado com os 144 mil? Isso mesmo. Tem uma ligação muito direta entre o grupo dos 144 mil e esse número, 666, o número da besta. Porque o capítulo 13 de Apocalipse mostra a besta que subiu do mar, o papado, e a besta que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte, que se unem, um edificando o outro, para o domínio mundial. O domínio mundial. Como? Através da imposição do sinal da besta. O sinal da besta será imposto, será aplicado, e o mundo todo vai se dobrar diante do poder papal. Mas existe um grupo que não se dobra. Existe um grupo que não se curva diante de Roma. Existe um grupo que não faz aliança com Roma. Existe um grupo que não bebe do vinho de Babilônia. Por isso, os 144 mil, eles vêm já na sequência. Fala do 666 e o próximo verso é falando sobre os 144 mil. Será que Deus está querendo dizer para você e para mim que os 144 mil, eles não dizem respeito ao povo do passado que já morreu, mas diz respeito a um grupo, a uma elite espiritual comprometida com Jesus Cristo, em dar a vida por Jesus Cristo, e que ousará falar contra o 666, ousará revelar diante do mundo quem é o 666? Quem é o 666? Será que os 144 mil é um grupo de filhos e filhas de Deus que ousam pregar as 3 mensagens angélicas? Porque está aqui no capítulo 14, as 3 mensagens angélicas aparecem justo logo após o 666. Não é uma coisa dissociada da outra. Está junto, irmãos. Nesse tempo em que todo mundo tenta poupar o papado, livrar a pele do papado, dizer que não é isso, não é aquilo, que o 666 não tem nada a ver com o Papa, e que o 666 não tem nada a ver com o título papal mais famoso que existe. O título papal mais famoso que existe é Vicarius Filii Dei. É um título papal mais famoso e mais antigo, porque há mais de 1000 anos o papado vem usando esse título. Eu posso comprovar historicamente, eu tenho as fontes que mostram que há mais de 1000 anos esse título papal está sendo usado, Vicarius Filii Dei. E a soma deste número, Vicarius Filii Dei, a soma dos algarismos romanos nesse título, dão 666. Mas agora eu encontro um monte de pregadores dizendo não tem nada a ver uma coisa com a outra. 144 mil são pessoas que ousam pregar esta mensagem. Podem ter o ódio dos outros, podem receber o ódio, as acusações, as calúnias, sim, mas eles ousam pregar essa mensagem. Agora, queridos, a segunda vez que a Bíblia mostra, ou seja, não é a segunda vez, não é? O outro lugar é Apocalipse capítulo 7. Primeira vez que aparece os 144 mil está em Apocalipse 7. E a segunda vez em Apocalipse 14. Agora veja, capítulo 7 está longe do 13. Por isso as pessoas não associam uma coisa com a outra. Porque aqui é o capítulo 7, lá é o capítulo 13, são coisas diferentes. Não é. Não é.
Agora você pode pegar a sua Bíblia em Apocalipse 7 e vamos ver aqui. É a primeira vez que o número 144.000 aparece na Bíblia, é no capítulo 7. E aqui o número 144.000, ele está associado a quê? Vamos ler? Capítulo 7, verso 2. Capítulo 7, verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo. Queridos, esta frase, o selo do Deus vivo, aparece uma única vez em toda a Bíblia. Vou repetir. Esta frase, o selo do Deus vivo, esta frase, que eu amo esta frase, ela aparece uma única vez em toda a Bíblia, e é aqui. E logo no verso 4 fala dos 144.000. Será que tem alguma coisa a ver o selo do Deus vivo com os 144.000? Vocês sabem que o selo do Deus vivo é o sinal de Deus. E lá em Apocalipse 13, quando fala dos 144.000, é justo depois que Deus falou do sinal da besta. Interessante, irmãos. Interessante, em Apocalipse 13, verso 18, Deus fala sobre o sinal da besta, 666. E no capítulo 14, verso 1, fala dos 144.000. Tá encostado ali, tá junto ali. Mesmo contexto. E aqui, quando fala dos 144.000, no capítulo 7, fala do sinal de Deus. Você sabia que o sinal de Deus e o sinal da besta, eles serão aplicados ao mesmo tempo, paralelamente? Paralelamente? Queridos, aqui diz capítulo 7, verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. 144.000 aparecem no mesmo contexto do selamento do povo de Deus. Existe o selamento dos ímpios, que será com o sinal da besta. Existe o selamento do povo de Deus, que é com o sinal de Deus, o selo do Deus vivo. É uma guerra, agora no tempo do fim, entre o sinal de Deus e o sinal da besta. O sábado bíblico e o domingo romano, o domingo papal. Queridos, os 144.000, tanto aqui no capítulo 7, como lá no capítulo 14 de Apocalipse, eles estão no mesmo contexto, o contexto do selamento. Selamento do povo de Deus, selamento dos vivos. É o juízo dos vivos. O juízo dos vivos ocorre no momento em que o decreto dominical é aprovado. Ali começa o julgamento dos vivos. Por quê? Porque as pessoas terão que fazer uma decisão inteligente, consciente, a favor do sinal da besta ou a favor do sinal de Deus, em guardar os mandamentos escritos pelo Papa ou guardar os mandamentos escritos pelo dedo de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, que manda guardar o sábado. Portanto, queridos, vocês percebem, então, que o contexto é o mesmo. Juízo dos vivos. O selamento do povo de Deus. É aí que surge a figura majestosa dos 144.000. Esse grupo escolhido, mas é um grupo comprometido com Jesus Cristo. Um grupo comprometido. Queridos, Jesus revela em Apocalipse capítulo 14, Jesus revela o caráter
dos 144 mil. Eu quero voltar lá para Apocalipse capítulo 14, para ler com vocês sobre o caráter dos 144 mil. 144 mil não tem a ver com ter casa, ou ter carro, ou ter bacharelado, ou ter... Não, queridos. 144 mil tem a ver com caráter. É uma questão de caráter. Vocês sabem que quando nós formos arrebatados para o céu, a única coisa que nós vamos levar daqui da terra é o nosso caráter. É a única coisa. Só vamos levar o nosso caráter. É a colheita da vida. E o caráter não é Deus que constrói. O caráter é você que constrói o seu caráter com a ajuda de Deus. Você constrói o seu caráter. Então, se o seu caráter presta ou não presta, a responsabilidade é toda sua. É toda sua. Porque você construiu. É como se você estivesse construindo uma casa para você morar. E aí constrói uma casa com produtos que são porcaria. Tudo produtos de terceira qualidade que não valem nada. E depois você vai reclamar da casa? Você construiu. Então, o seu caráter, se ele reflete o caráter de Jesus, ou se ele reflete o caráter de Satanás, a responsabilidade é toda sua, é toda minha. Por isso, os 144 mil, eles se destacam por causa do quê? Do caráter. Por isso, começa aqui o capítulo 14, verso 1, falando assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o do seu pai. O que significa ter o nome do Pai e o nome de Jesus na nossa testa? Ah, meu querido irmão, isto para mim significa tudo. Tudo. Isto aqui, quando inicia descrevendo quem são os 144 mil, porque Apocalipse 14 começa descrevendo quem são os 144 mil. Para mim isso é tudo. O ter o nome do meu pai aqui, ó. O ter o nome de Jesus escrito na minha testa, na minha fronte. Isso para mim é tudo. Eu não quero mais nada nesta vida. Eu não quero outra coisa nesta vida. Não há nenhum encanto neste mundo que me atraia. O meu sonho, a minha obsessão, o meu pedido, o meu clamor contínuo é: escreve aqui, Senhor. Escreve aqui, Senhor. E passa a mão. Enquanto eu falo, enquanto eu clamo, eu estou passando a mão na minha fronte. Escreve aqui, Senhor. Santidade ao Senhor. 144 mil são pessoas que decidiram ser santos ao Senhor. Ser santo ao Senhor. Você pode não decidir, mas você tem a oportunidade e a opção de decidir. Falar: Senhor, eu quero ser santo ao Senhor. Escreve aqui, Senhor, santidade ao Senhor. E aí escreve o nome do meu Pai, o nome do meu Jesus. Eu ainda acrescento mais uma frase. Acrescenta aí, Senhor, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Porque é para lá que nós estamos indo. Veja a descrição de quem são os 144 mil. E nós poderíamos ficar aqui tempo falando só sobre isso. Mas nós temos que avançar. Queridos, os 144 mil, eles estão comprometidos com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Sabem, queridos? São cristãos possuídos pelo Espírito Santo. Você já ouviu falar de possessão, não é? Geralmente você ouve falar de possessão do lado mal. Possessão por espíritos malignos. Aquele fulano está possesso. Possessão demoníaca. Mas, queridos,
existe possessão do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele era possuído pelo Espírito Santo. Quando ele falava, era o Espírito Santo falando. Você quer ser possessão do Espírito Santo? Ou você tem medo? Você quer receber o batismo do Espírito Santo? Os 144 mil, eles têm esse caráter. Eles querem ser santos. Eles querem ser possuídos pelo Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo. Eles querem ter o nome do Pai e do Filho escrito na testa. Queridos, eles são o Elias moderno. Eles são o terceiro Elias. O primeiro Elias foi o Elias no tempo de Jezabel, que foi arrebatado para o céu. O segundo Elias foi João Batista. Mas Deus tem o terceiro Elias, os 144 mil, que tem aquela intrepidez, aquela coragem, aquela ousadia do Elias dos dias de Jezabel. Que tem aquela ousadia, aquela intrepidez de João Batista. Elias foi trasladado vivo para o céu, mas João Batista foi o quê? Foi decapitado. Mas ele não recuou. O Elias moderno também tem essa intrepidez. São pessoas desiludidas com o mundo. São pessoas desiludidas com o mundo. São pessoas que pensam no céu, contemplam Jesus todo dia, não é uma vez por semana, é todas as madrugadas, antes do sol nascer, antes de começar o movimento dentro da sua casa, antes dos carros começarem a andar nas ruas, quando está tudo em silêncio. Os 144 mil estão buscando o quê? Contemplar a face de Jesus, assimilar o caráter de Jesus. Qual é o lema dos 144 mil? Agora, se você estiver em pé, sente para não cair. E se você quiser amarrar um cinto, porque nós vamos agora falar algo que vai assustar. Não deveria assustar, mas vai assustar e vai gerar muita crítica. Qual é o lema dos 144 mil? Posso falar? Antes morrer do que pecar. Antes morrer do que pecar. Não era esse o lema de Jesus Cristo? Antes morrer do que magoar o meu querido Jesus. Antes morrer do que transgredir a lei, a santa lei do meu Deus. Antes morrer do que pecar, vai levar você para uma vida de constante contemplação de Jesus. Antes morrer do que pecar, vai colocá-lo num caminho que se chama a estrada da santificação. Antes morrer do que pecar, quebra o domínio de Satanás sobre você e faz com que o pecado se torne odioso para você, faz com que o pecado se torne repugnante para você, faz com que o pecado se torne repulsivo para você, pois assim era com Jesus. Para Jesus o pecado era odioso, era repugnante, era repulsivo. Jesus, querido irmão meu, Jesus lhe dará coragem para falar cada dia, antes morrer do que pecar. Você sabe que assim como você pensa, assim é. Em Provérbios capítulo 23,
e o verso 7. Provérbios, capítulo 23, e o verso 7. Diz assim: porque assim como você imaginou na sua alma, assim é. Você se imagina um fracassado? Você é um fracassado. Você se imagina como um perdedor? Você é um perdedor. Você se imagina fora do céu? Você está fora do céu. Você imagina o seu lar um lar infeliz? Então será cada vez mais infeliz. Queridos, aquilo que você pensa influencia suas atitudes, seu comportamento. Todo o seu organismo segue a orientação do seu cérebro. E aquilo que você repete e repete e repete na sua mente e com a sua boca, repete com a sua mente e com a sua boca, vai se tornando realidade na sua vida. Porque assim como você imagina, assim é. Você vai repetindo: antes morrer do que pecar. No começo, você pode repetir esta frase até meio que artificialmente, sem muita vontade de falar, ou até com medo de falar, não é? Porque ninguém quer morrer, certo? Ninguém quer morrer. E quando você repete: antes morrer do que pecar, uau, quer dizer que eu posso morrer, então estou disposto a morrer hoje a pecar? É muito sério, não é? Mas, queridos, à medida que vocês vão repetindo na mente e com a boca, a mente de vocês vai assimilando isso. E o pecado começa a ficar repulsivo para você. O pecado começa a ficar odioso para você e repugnante. Queridos, esse é o caráter dos 144 mil. Agora, eu vou terminar de ler Apocalipse 14, verso 1 até o verso 5. Capítulo 14, verso 1 a 5. Nós já lemos o verso 1, agora o verso 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Estão percebendo que o cenário aqui é o mesmo cenário de Apocalipse 4? Esse cenário fica o Apocalipse inteiro. Deus montou um cenário, que é o cenário do Santíssimo, do juízo celestial, do tribunal de Cristo no Santíssimo, do santuário celestial. Esse cenário foi montado aonde? Apocalipse 4. E permanece ao longo do livro todo. Porque quando você chega lá em Apocalipse 19, você vai ver, é o mesmo cenário. É o trono, os 24 tronos cercando o trono de Deus e os 4 seres viventes, os 4 querubins. E aqui, nos 144 mil, está falando o mesmo cenário. E cantavam como cântico novo diante do trono de Deus, diante dos 4 seres viventes, 4 querubins, e dos anciãos, ou seja, os 24 anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que estão... eu quero completar, irmãos. Eu quero completar esse texto. Esse texto foi citado aqui no livro Grande Conflito, no capítulo O Final e Glorioso Triunfo. Aqui. Eu quero ler para vocês o que está aqui na página 649. 649 do livro Grande Conflito. É o capítulo 40. Capítulo 40, Livramento dos Justos, página 649. Eu vou ler porque é o mesmo texto que eu estou lendo aqui em Apocalipse 14, verso
Verso 3, é o verso 3. E aqui diz, olha. Ninguém a não ser os 144 mil pode aprender aquele canto, pois é o da sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. Tem alguém que tem experiência semelhante ao dos 144 mil? Não. Ninguém, no passado ou no presente, vai ter uma experiência igual à dos 144 mil. É uma experiência única. Não é a experiência de uma pessoa, é a experiência de um grupo. É uma experiência homogênea do grupo dos 144 mil. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes tendo sido trasladados da terra. Percebem aqui? Capítulo 14, verso 3, fala aqueles 144 mil que foram comprados da terra. Verso 3. E aqui no livro Grande Conflito, inspirado por Deus, Ellen White acrescenta uma palavrinha aqui. Aqui diz, estes tendo sido trasladados da terra, dentre os vivos. Ah, meus queridos, os 144 mil não inclui mortos. Não inclui mortos, porque eles são comprados dentre os vivos. São tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. As pessoas perguntam, mas o anjo disse para Ellen White que ela estaria com os 144 mil? Sim, o anjo disse. E o anjo está certo. E ela estará com os 144 mil. Eu posso estar com a sua família, mas eu não faço parte da sua família. Mas eu posso estar com a sua família, conviver com ela, andar com ela, mas isso não significa que eu faça parte da sua família. Agora, como é que Ellen White estará com os 144 mil se ela está morta? Ela vai ser ressuscitada. Quando? Antes da volta de Jesus. Não só Ellen White, mas todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Eles são ressuscitados antes da volta de Jesus. Por isso eles são ressuscitados glorificados. Está aqui também no Grande Conflito. Por isso, queridos, isso aqui está antes, não é? Está aqui. Você pode ler no mesmo Grande Conflito, no mesmo capítulo 40, na página, deixa eu dar a página para você, o mesmo capítulo 40, na página 637, está falando que vão ressuscitar glorificados todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, ou seja, de 1843, 1844 para cá. Queridos, por isso, estes santos de Deus glorificados, ressuscitados, eles vão estar com os 144 mil. Ellen White também estará com. Serão um alento, um conforto, um ânimo para os sentenciados à morte, porque os 144 mil e a grande multidão de salvos, eles estarão sentenciados à morte neste tempo. Mas eles estarão sendo confortados, animados pelos santos ressuscitados, glorificados. E entre eles, Ellen White. Por isso eles estarão com você, comigo. Mas eles não farão parte dos 144 mil, porque a própria serva de Deus disse, os 144 mil são comprados dentre os vivos. Por isso, queridos, aqui diz, verso 4, capítulo 14, verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Mulheres, na profecia, significa igrejas. Ou seja, a pessoa não precisa ter nascido na igreja adventista de forma alguma. Mas depois que você abraça a verdade, você se compromete com ela e para de beber do vinho de Babilônia. O que mais temos hoje são cristãos que abraçam a Jesus e continuam bebendo do vinho de Babilônia. Se desqualificam para os 144 mil. Porque eles continuam amando o quê? A prostituta. Porque são virgens. São puros, não é? Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Onde for Jesus, eles irão juntos. Estão colados em Jesus. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Queridos, os 144 mil não são a multidão dos salvos.
os 144 mil são as primícias dos salvos. A Bíblia tem a festa das primícias. A festa das primícias era comemorada no dia 16 de Nisan. Todo ano, no dia 16 de Nisan, era a festa das primícias. E, queridos, na festa das primícias, eles consagravam a Deus as primícias. Mas as primícias eram colhidas da seara. E quando as primícias eram consagradas a Deus, Deus abençoava toda a seara. Por isso, lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 10, se as primícias são santas, a seara também é santa. O fato das primícias serem consagradas a Deus, isto santifica também a seara, a grande multidão. Os 144 mil são primícias. Não é a totalidade. Representa a totalidade da seara, mas a multidão dos salvos é uma. Os 144 mil são outros. Por isso que João viu os 144 mil no Monte Sião com Jesus. E no capítulo 15 de Apocalipse, verso 2, viu a grande multidão em cima do mar de vidro. Queridos, os 144 mil representam a grande multidão. Por isso, quando você volta aqui para Apocalipse 7, você lê primeiramente os 144 mil, um número literal. Ah, mas é muito pouco. Não, isso é só as primícias dos salvos. Existe a multidão dos salvos vivos, que ninguém pode contar. Vejam aqui o capítulo 7 e o verso 4, capítulo de Apocalipse 7, verso 4, diz, e eu vi o número dos assinalados, que eram 144 mil, assinalados de todas as tribos de Israel. Agora vejam o verso 9, capítulo 7, verso 9. E depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Aqui está a grande multidão, que vão ser milhares, milhões e milhões. Mas aqui também estão os 144 mil. Tanto os 144 mil como a grande multidão estão no contexto do sexto selo. Percebam que o capítulo 7 faz parte do sexto selo, que começa no capítulo 6, verso 12. O sexto selo, que começa no capítulo 6, verso 12, vejam aí o sexto selo, com o grande tremor de terra, escurecimento do sol, queda das estrelas, lua em sangue, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, são sinais majestosos de que o juízo dos vivos chegou. E Deus vai preparar o mundo para o juízo dos vivos, para que o maior número possível se salve. Por isso vai ter uma multidão que ninguém pode contar entre os salvos. E quem vai pregar esta mensagem? Chegou a hora do juízo, os 144 mil, os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo. E depois, a grande multidão também será selada pelo selo do Deus vivo. 144 mil, os primeiros a serem batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. E depois, a grande multidão também será selada e batizada com a chuva serôdia do Espírito Santo. E a porta da graça vai se fechar, queridos. Porque a porta da graça se fecha logo no sétimo selo, capítulo 8, verso 5. E durante o período que vem depois do fechamento da porta da graça, os 144 mil e a grande multidão atravessam juntos a angústia de Jacó. Mas, queridos, a grande multidão não está perdida, não está sem liderança, não. Os 144 mil são líderes da grande multidão que ninguém podia contar. E mais, os ressuscitados, na ressurreição especial, glorificados, eles vão ser ânimo, conforto, incentivo para aqueles que estão sendo perseguidos e sentenciados à morte. Queridos, a Bíblia se entende pela Bíblia. A Bíblia fala que existem primícias dos mortos. Quem são as primícias dos mortos? É Jesus. E quem mais além de Jesus? Os que ressuscitaram com Jesus. Jesus e aquela multidão que ressuscitou com ele, no primeiro dia da semana, são as primícias dos mortos. E as primícias dos mortos subiram com Jesus Cristo para o céu e foram consagradas a Deus. As primícias dos mortos foram consagradas a Deus e Deus aceitou as primícias dos mortos e disse para o Filho: está aceito o seu sacrifício, os troféus da sua vitória sobre a morte, eu aceito. Por isso que Jesus subiu ao céu, no mesmo dia em que ele ressuscitou, apresentou ao Pai as primícias dos mortos. E ele retornou e ficou mais 40 dias com os discípulos na terra.
e depois subiu para o céu. E quando se completaram 50 dias, então foi inaugurado o santuário celestial. Jesus foi entronizado e o Espírito Santo foi derramado. Mas as primícias dos mortos já estão no céu com Jesus. Onde está a seara dos mortos, dos salvos mortos? Está dormindo no pó da terra, esperando a ressurreição na volta de Jesus. Então, queridos, a Bíblia mostra claramente as primícias dos mortos que já estão no céu e a seara dos mortos que está aguardando a segunda vinda de Jesus e a ressurreição. Agora, a Bíblia fala também das primícias dos vivos, que são os 144 mil. E a grande multidão é a grande seara de salvos vivos. E eles estarão na terra. Após o fechamento da porta da graça, nós vamos ter a grande multidão e os 144 mil. E eles vão ser acrescentados ainda, aumentados, porque todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitam glorificados e se unem a eles. Estarão conosco. Estará com você, comigo, esperando a voz de Deus que vai anunciar o dia, a hora da volta de Jesus. Bendito seja o Deus maravilhoso que nos revelou todas estas verdades preciosas. Meu querido irmão, o meu desafio para você é que você ouse, que em nome de Jesus, que você ouse, tenha coragem em nome de Jesus. Se você não tem a coragem, você peça essa coragem para Jesus, para repetir o lema dos 144 mil. Antes morrer do que pecar. Isso quebra o domínio de Satanás sobre você. E aqueles que dizem antes morrer do que pecar, será que podem pecar? Podem. Mas eles não dormem com o pecado. No mesmo dia, na mesma hora em que eles pecam, eles correm para Jesus. E eles são cobertos pela graça de Jesus. Eles não dormem com o pecado. Nem uma noite e nem uma semana inteira. Pecado praticado hoje é confessado hoje. E a gente continua debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que a gente nunca peca, irmãos. Não. Não é que você nunca peca. Quem é que nunca peca? Se todos somos pecadores. Mas quando você tem esse lema, o pecado fica repugnante para você. E quando você peca, você corre para os braços de Jesus e confessa e recebe o perdão e continua na graça. A graça, porque a porta da graça está aberta. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. E que Deus coloque em você este sonho, esta vontade, esta obsessão de ir para o céu. Esse desprazer com a terra. E esse prazer com as coisas que são do alto, que são de cima. Deus o abençoe. Eu quero orar com você neste momento. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, desenvolve em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Para ele, o pecado era odioso, repugnante e repulsivo. E para nós não, Senhor. Para nós, muitas vezes, o pecado é atrativo, é agradável. Nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor torne o pecado para nós também odioso, repugnante e repulsivo. E que se torne atrativo e agradável para nós o caráter de Jesus, o céu, a nova Jerusalém, as coisas que são de cima. Responde, Pai, os pedidos dos teus filhos neste momento. Os anseios de cada coração. Porque assim como nós imaginamos em nossa mente, assim é. Se nos imaginamos indo para o céu, estamos indo para o céu. Se nos imaginarmos perdidos, então estaremos perdidos. Coloque em nossa mente, Pai querido, mente não de perdedor, mas mente de vencedor. E que eu e os meus irmãos possamos repetir: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, vamos ter algumas poucas perguntas.
7 perguntas. 7 perguntas. O meu filho Anderson está aqui, ele selecionou 7 perguntas e eu agradeço a Deus porque ele sempre está me ajudando aqui. Fala, Anderson, bem alto aí para todos ouvirem. Uma pergunta aqui. O 70 vezes 7 era simbólico infinitamente para o perdão, infinito perdão. Mas por que então que os 144 vão ser literais? Porque 70 vezes 7 são 70 semanas de 7 dias. Da onde que Jesus tirou a frase 70 vezes 7? De Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel capítulo 9, verso 24, Deus disse para Daniel, 70 semanas estão separadas para o teu povo, Daniel. Vai ser o tempo de graça e de misericórdia para o teu povo, para o povo de Israel entrar no plano de Deus e aceitar o Messias. 70 vezes 7 são números literais. Números literais. 70 vezes 7 não é 80 vezes 5. Você não pode dizer que 70 vezes 7 são 80 vezes 5, não, irmão. 70 vezes 7 é 70 vezes 7. O número é literal. Mesmo que um número tenha um símbolo, por exemplo, o número 7 tem um símbolo. O número 7 simboliza a perfeição, o número 7 simboliza a plenitude, mas o número 7 é literal. 7 é 7. 7 é 7, entendem? Então, queridos, o número 12 representa os 12 apóstolos, o número 12 representa as 12 portas, mas o 12 é literal, o número 12 não é 13. Seguindo a lógica, essa lógica, os 1260 dias de Apocalipse 11, verso 3, seria literal também? Nós não estamos falando aqui de profecia de tempo profético, não é? O assunto não foi esse hoje, certo? Quando Deus quer falar de tempo profético, Deus usa uma forma incomum de se falar. Um tempo, tempos, metade de um tempo. Por isso, quando lá em Apocalipse 12, verso 6, quando em Apocalipse 12, verso 6, Deus fala 1260 dias, Apocalipse 12, verso 6, para que você não seja tentado a pensar que esses 1260 dias sejam dias literais, ele já completa, ele já se explica em seguida, porque no mesmo capítulo, irmãos, veja aí, capítulo 12, verso 6, fala 1260 dias, e no capítulo 12, verso 14, fala, e foram dadas à mulher 2 asas, viu? O capítulo 12, verso 6, fala da mulher fugindo para o deserto. O capítulo 12, verso 14, fala da mulher fugindo para o deserto também. Só que no capítulo 12, verso 6, fala 1260 dias. E no capítulo 12, verso 14, fala um tempo, tempos, metade de um tempo. Ou seja, está claro, quando Deus quer falar que a profecia é de tempo profético, ele sempre usa a expressão incomum, que é tempo, tempos, metade de um tempo, ou 2300 tardes e manhãs. Fica bem convincente esse texto da Bíblia aqui. A expressão que eles são tirados, né, de todas as tribos de Israel, isso são descendentes simbólicos, descendentes literais? Existem as tribos literais do Antigo Testamento, existem as tribos literais do Novo Testamento. Certo? Capítulo 7 fala das tribos literais do Novo Testamento. Podem ver que aqui não está a tribo de Efraim. Você pode dizer, mas a tribo de Efraim, Efraim não era filho de Jacó, era filho de José? Vocês lembram que Jacó disse para José, os teus 2 filhos vão fazer parte das tribos. Então Manassés e Efraim passaram a fazer parte das tribos. Só que Efraim, ele se tornou idólatra e foi rejeitado. Por isso aqui nas 12 tribos aqui de Apocalipse 7, não tem Efraim, mas tem Manassés, que era o irmão dele. E não tem Dan, porque Dan era falso, era cobra, era serpente, que mordia por trás.
Tem muita gente que tem que sair da tribo de Dan para se salvar, porque são falsos. São pessoas que não olham no seu olho. Eles atacam você pelas costas. Apunhalam pelas costas. Então, essas 12 tribos aqui de Apocalipse 7 são as tribos literais do Novo Testamento. Porque o Israel do Novo Testamento é o Israel que aceitou o Messias. É o Israel que abraçou Jesus como Messias. O Israel literal do Antigo Testamento recusou o Messias. Crucificou o Messias. Mas aqui está falando do Israel do Novo Testamento. Qual a diferença entre os 144 mil e a grande multidão? Se existe alguma. Existe a diferença em número, porque a grande multidão que ninguém podia contar são milhões, milhões e milhões. E os 144 mil não são milhões e milhões, é 144 mil. Nem 143, nem 145. Essa é uma diferença em números, mas a principal diferença não é no número. A principal diferença é no caráter. No caráter. Queridos, é possível um adventista morno? É possível um adventista que continua viajando sábado? Continua indo para restaurante sábado? Mas ele é adventista. Querido, ele é um adventista morno, que envergonha o nome de Jesus. Mas é possível... certamente ele não vai fazer parte dos 144 mil, certamente. Mas é possível que ele, quando sair o decreto dominical, quando vier a perseguição, ele reflita, ele pense, ele releia a sua Bíblia e peça perdão pelos seus pecados e se converta? É possível? Lógico que é possível. É para isso que Jesus está torcendo. É para isso que Jesus vai fazer essa última intercessão do capítulo 8, verso 3 e 4, antes de fechar a porta da graça, antes de lançar um incensário sobre a terra, para que pessoas se convertam. Deus está torcendo pela sua conversão. Então, assim como cristãos de outras denominações também vão se converter neste momento final, antes da porta da graça ser fechada, assim também alguns adventistas vão se converter, sim. Então, queridos, a questão dos 144 mil é uma questão de caráter. Os 144 mil, eles não bebem um vinho de Babilônia. Eles não nasceram na igreja adventista. Não é questão de nascer na igreja adventista. É uma questão de quando você abraçou a verdade, você deu costas para o sol, dá as costas para o sol, e você não aceita nada do que venha do paganismo, de Babilônia. Então, busque o caráter de Jesus. Só restará 144 mil de salvos fiéis, porque os outros vão morrer no fim? Não. Essa era uma teoria, né? Eram 4 teorias. Uma teoria era que 4 teorias existiam e existem, principais as 4. Primeira teoria é a teoria reformista, de que 144 mil só vão se salvar. Só 144 mil, desde 1844 até a volta de Jesus, não mais do que 144 mil vão se salvar. Essa era a teoria defendida pelos reformistas. Porque eles eram num número tão pequeno que eles pensavam em 144 mil como sendo um número muito grande, porque eles eram muito poucos. Aliás, são muito poucos até hoje. Então, essa é uma teoria que não é correta. A segunda teoria é de que 144 mil representam todos os salvos. Todos os salvos. Simbólico, não é? Que 144 mil não significa 144 mil, mas significam milhões e milhões. Todos os que estarão vivos na volta de Jesus. Aí, nessa teoria, eles misturam as primícias com a seara, dizendo que não existe primícia e não existe seara. Tudo é a mesma coisa. Também não tem apoio bíblico, porque primícia é primícia, seara é seara. Por isso Deus deu a festa das primícias, que é uma festa do Antigo Testamento, do santuário terrestre, e que mostra o que é primícia e o que é seara. Existe uma diferença. Ou você vai me dizer que
o fruto que eles colhiam para as primícias, e eram consagradas lá no santuário, no dia 16 de Nisan, todo ano, era igual ao da seara. Não, irmão, não era igual. O fruto das primícias eram os melhores frutos consagrados. Os melhores frutos. Mas isto santificava a seara toda. Então, querido, essa é a segunda teoria, né? De que 144 mil são os milhões e milhões que vão se salvar, permanecerem vivos até a volta de Jesus. Também, isto não tem suporte bíblico. A terceira teoria é de que os 144 mil, eles representam, são primícias, representam a seara, mas não são a seara. Tem a seara e tem as primícias. A seara é santa porque as primícias são santas. Ok? Então, eu não sei se eu falei, faltou mais alguma teoria dessas que eu mencionei, não é? Que são somente... uma outra teoria é de que os 144 mil são os únicos que permanecem salvos depois que a porta da graça se fecha. Ou seja, tem milhões de salvos, mas que morrem antes da porta da graça se fechar. E vivos, após o fechamento da porta da graça, só permanecem 144 mil. Essa é uma outra teoria, que também não faz sentido. Porque como é que vão morrer tantos filhos de Deus antes da porta da graça se fechar e ficar só 144 mil? Porque se morrem mártires, se eles morrem como mártires da perseguição, mais pessoas se convertem. Ou seja, não diminui o número dos salvos. Não tem como você deixar só 144 mil vivo depois do fechamento da porta da graça. Não faz sentido. Então, a minha compreensão é de que os 144 mil são primícias da grande multidão de salvos. E primícias e seara de salvos atravessam juntos o período da angústia de Jacó, das 7 pragas, que vem após o fechamento da porta da graça. Há uma divisão aí dos 144 mil, se você for dividir nas 12 tribos ou 12 portas, e isso dá quanto? E tem algum simbolismo? É literal essa divisão de 144 mil em 12? 12, Deus escolheu um pouquinho de cada tribo, não é? Deus escolheu um pouquinho de cada tribo para representar a tribo. Quando Deus escolheu 12 mil de cada tribo, do Israel do Novo Testamento, não quer dizer que somente eles estavam sendo salvos, porque teria sido uma injustiça muito grande de Deus. Uma tribo, por exemplo, a tribo de Judá, que era uma das maiores, ou a maior, Deus escolheu 12 mil. E de uma outra tribo pequenininha, por exemplo, a tribo de Judá tinha 80 mil, Deus escolheu 12 mil. A tribo de Manassés tinha 40 mil, e Deus escolheu 12 mil. Então, se fosse somente 12 mil para serem salvos, seria uma injustiça muito grande. Mas, queridos, não é 12 mil para serem salvos, é 12 mil para serem primícias, representando a tribo toda. A tribo todinha seria abençoada pelas primícias que foram tiradas daquela tribo. Representam a tribo. E na nova terra, as 12 tribos estarão espalhadas por toda a nova terra, todo o planeta Terra. Ele vai ser transformado em 12 nações. Por isso que Satanás está querendo criar 10 nações agora no tempo do fim, o mundo todo, dividindo o mundo todo em 10 nações, porque o plano de Deus é dividir a terra toda em 12 nações. A nova terra serão 12 nações, com 12 reis, que serão os apóstolos de Jesus, que se assentarão sobre 12 tronos. Isso está em Mateus capítulo 19. Está lá em Mateus capítulo 19. Eu creio que foi respondida a pergunta. A questão, eu não nasci adventista, posso ser dos 144 mil? Pode ser. Não precisa ter nascido na igreja adventista. Não precisa. O importante é que quando você abraçou a verdade, você nasceu para Deus.
Quando você abraça a verdade, quando você abraça Jesus Cristo, quando você é gerado pelo Espírito Santo, você está nascendo para Deus. Antes você não tinha nascido para Deus ainda. Nós não somos filhos e filhas de Deus antes de nascer gerados pelo Espírito Santo. Quem nasce do ventre materno ainda não é filho de Deus, é uma criatura. Mas vamos ser filhos de Deus quando formos gerados pelo Espírito Santo. Todos aqueles que nasceram na Igreja Católica, na Igreja Assembleia, mas quando abraçaram a Jesus e foram batizados e nasceram da água e do Espírito, gerados pelo Espírito, o nome deles entra para o livro da vida. Estão nascendo como filhos de Deus. Então, dali para frente, você tem que dar costas para tudo que é de Babilônia, para o vinho de Babilônia. Se você continuar enamorado, entende? Do vinho de Babilônia, então você se desqualifica para ser dos 144 mil. Mas se arrepender, ainda pode ser da grande multidão, óbvio, sim. A possibilidade de se salvar, queridos, é muito grande. Existe um sermão que eu prego que o título é este: é difícil se perder. Assista, é difícil se perder. É grande a oportunidade de se salvar. Tanto fazendo parte dos 144 mil, como fazendo parte da grande multidão. A possibilidade maior é de se salvar e não de se perder. Deus está torcendo por isso. Ok? Fique Jesus Cristo com você, que a paz de Jesus permaneça ao seu lado, que o anjo do Senhor se acampe ao seu lado e o proteja de todo mal, que você tenha um restante de sábado feliz na presença de Jesus, é a minha oração, o meu desejo. A paz de Jesus.